Boa noite, irmãos. Todos sejam muito bem-vindos nessa terça-feira iluminada. Vocês que são a luz que abrilhanta essa noite. Eu peço gentilmente que deixem os seus celulares desligados até o final dessas sessões, tá bom? Hoje a gente vai ler um texto, um parágrafozinho, porque eu conto com vocês para terminar em casa. Ou, no momento oportuno, ler. Eu vou ler um pedacinho do A Fé Move as Montanhas, que é o capítulo 19 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec. A fé, a mãe da esperança e da caridade. A fé, para ser proveitosa, deve ser ativa. Não deve ficar adormecida. A fé é a mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus e deve estar atenta para que essas virtudes se desenvolvam. A esperança e a caridade são consequências da fé. Essas três virtudes formam um trio inseparável. Não é a fé que dá esperança de se ver cumprir as promessas do Senhor? Pois, se não há fé, por que esperança ter? Não é a fé que dá amor? Se não há fé, que amor se pode ser? E que amor será esse? A fé é a divina inspiração de Deus, que desperta todos os nobres sentimentos que conduzem o homem para a prática do bem, tornando-se base de sua renovação. Porém, é necessário que essa base seja forte e durável, pois se alguma dúvida abalar esse alicerce, o que será do edifício construído sobre ele? Construam esse edifício sobre fundações sólidas, e que a fé de vocês seja mais forte que a zombaria dos incrédulos, pois a fé que não encara a zombaria dos homens não é a fé verdadeira. A fé sincera é atraente, é contagiante, envolve até mesmo aqueles que não possuem, como também aqueles que não fazem questão de possuir. A fé sincera encontra as palavras certas para tocar a alma, enquanto que a fé aparente, apesar de usar palavras harmoniosas, deixa aqueles que as escutam frios e indiferentes. Preguem através do exemplo, para transmitir aos homens a fé que possuem. Preguem, por exemplo, das boas obras, para que eles vejam o mérito da fé. Pregue através da esperança inabalável, para que os homens percebam a confiança e fortifique e ainda estimule a enfrentar as contrariedades da vida. Tenham, portanto, a verdadeira fé, na plenitude da sua beleza, na sua bondade, na sua pureza, de sua racionalidade. Não aceite a fé sem comprovação, pois ela é filha cega da ignorância. Amem a Deus, mas saibam por que o amam. Acredite em suas promessas, mas saibam por que acreditar nelas. Sigam nossos conselhos, mas sejam conscientes do objetivo que apontamos e dos meios que indicamos para atingi-los. Acreditem e esperem, sem nunca fraquejar, pois os milagres são produzidos pela fé. Que assim seja. Boa noite a todos. Prece ao Dr. Ricardo. Nós te rogamos, Deus Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, que Dr. Ricardo e sua equipe, apoiados por Dr. Bezerra e Dr. Eurípides, possam nos assistir nessa hora, proporcionando-nos o alívio de nossos males físicos e espirituais, de acordo com o merecimento de cada um. Nos conceda ainda, Senhor, a humildade, a fé e a resignação
humildade para reconhecermos a nossa pequenez diante da tua bondade, que tolera nossas faltas e espera pacientemente pela nossa evolução. Fé, que nos faz sentir envolvidos por tua luz e aquecidos por teu carinho, quando recorremos ao teu socorro. Resignação, ó Pai, para aceitarmos e suportarmos as adversidades necessárias ao nosso buliramento espiritual, quando batem à nossa porta, reconhecendo a tua justiça e a sabedoria de tuas leis. Dr. Ricardo é o querido amigo que vem em nosso socorro, mensageiro que é de Cristo, proporcionando-nos o alívio de nossas dores e nos dando prova da eternidade do Espírito, mostrando que há vida além desta vida, onde há trabalho, estudo, crescimento e muito amor. E quando soubermos transmitir aos nossos irmãos este amor puro que Cristo pregou em sua doutrina e fizermos dela o nosso roteiro, estaremos finalmente seguindo firmes em direção ao Pai, alcançando desta forma a felicidade por todos almejada. Que Jesus abençoe os médios puros, lhe proporcionando serenidade, equilíbrio e responsabilidade para exercerem a missão que por eles lhe foi confiada. Rogamos ainda, Senhor, a graça de conservarmos conosco toda esta paz, esta energia que acabamos de receber, para que possamos distribuí-las aos nossos familiares, amigos, menos amigos, tornando-nos desta forma, Senhor, instrumentos de vossa paz. Que assim seja. Para dar continuidade ao nosso dia maravilhoso essa noite, elevemos nossos pensamentos e façamos a prece que nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Convidamos agora a nossa querida irmã Elmira para nos abrilhantar a noite com Brilhe Vossa Luz. Boa noite, meus queridos irmãos. Acho que agora ficou no ponto. Tá certo. Para nós é uma alegria mais uma vez estarmos juntos, apesar de um pouquinho rouca, né? Mas vai dar tudo certo, se Deus quiser. E como disse a nossa irmã, né, nós somos luzes, vós sois luzes, disse Jesus. E por que não deixamos essa luz realmente brilhar? Quantas vezes nós mesmo esquecemos que se Jesus nos disse isso, ele era autoridade para nos dizer. Por que será que muitos de nós ainda nos sentimos tão pequenos, tão fracos, tão insignificantes nessa vida? E, na verdade, nós precisamos ter mais confiança, mais segurança e mais fé. E aí nós teremos mais certeza que se Deus nos fez a sua imagem e semelhança, é porque Ele sabia que nós éramos capazes. E como somos capazes. Só que muitas vezes nós queremos nos sentir humildes, nos sentindo como seres insignificantes da criação. E, na verdade, não somos. Somos seres que têm um grande significado. E nenhum de nós veio aqui na Terra para passear, para fazer turismo. Todos nós viemos porque nós tínhamos necessidade dessa encarnação. Essa encarnação, ela é uma bênção que nos foi concedida. E nós devemos agradecer tanto, queridos, porque nosso pai e nossa mãe, não importa a idade que nós estejamos neste momento,
Mas vejam a oportunidade que eles nos deram de reencarnarmos e nós aqui estarmos frente a frente, uns com os outros, vivendo em família, vivendo em sociedade, vivendo no nosso grupo de trabalho. Não importa se é lá que nós queremos estar, se é a família que nós gostamos ou deixamos de gostar. O que importa é essa oportunidade que nos foi permitida por Deus. Então, o nosso querido José Carlos de Luca, ele diz-nos aqui, que é bem interessante, que quando nós nos imaginamos luz no mundo, nós vamos fazer o que diz no Evangelho, quando diz assim, não ponhais a candeia debaixo do alqueire, mas colocai-a no velador, para que ela ilumine a todos. E assim somos nós. Aquele que tem um pouquinho de luz, dê essa luz para que o seu irmão também possa enxergar ali adiante. E é tão interessante quando a gente percebe que existem pessoas que vieram no mundo para iluminar caminhos. E outros que nem se deram conta que podem fazer até mais. E que estão deixando a luz embaixo do velador. E não estão colocando ao alcance do seu próximo, do seu irmão. Então, por isso, meus irmãos, nós estamos, toda vez que a gente vem falar aqui, a gente estuda um pouquinho para falar, né? E o que acontece? Nós somos os mais necessitados. Então, a gente não está falando para os senhores. Nós estamos falando para nós mesmos, para que nós aprendamos a colocar essa luz ao dispor do semelhante. E essa luz ao dispor do semelhante, nós estaríamos em uma outra situação se nós tivéssemos essa consciência. Mas, infelizmente, as nossas consciências, algumas ainda estão adormecidas. E por que nós estamos adormecidos? Porque o mundo lá fora não nos chama para o despertar. E dentro dos centros espíritas, por menor, por maior que sejam, eles estão tentando fazer este trabalho que Jesus deixou-nos claro, que é o amor. O amor vai cobrir a multidão. E nós podemos estar aqui, agora, neste momento, é uma grande oportunidade. Quantos dos senhores poderão dizer assim, mas há igrejas por aí que tem milhões de pessoas? Poderá ter, e como tem, de fato, porque todos nós sabemos, né? Mas aonde toca-nos o coração verdadeiro? Se não é o bem, se não é o amor, se não é a prática da caridade. E a fé verdadeira, porque a fé verdadeira, ela transporta as montanhas das nossas imperfeições. Não transporta a montanha, o pico lá, não sei das quantas, sai de lá e vem para cá. Não, nós precisamos tirar as nossas imperfeições e transformar essas imperfeições em bênçãos na vida do ser humano. Porque o ser humano é carente, não é? Nós não somos carentes. Nós não queremos abraço, nós não queremos beijo, todos nós queremos isso, né? E que coisa bem boa, né? Hoje eu me senti frustrada, porque eu peguei um gripão e não quero passar para ninguém. Então, eu cheguei assim, doida para dar um abraço e a gente não pôde abraçar, né? Por quê? Porque a gente está com gripe, é uma gripe. Porém, a gente tem que cuidar, não posso querer contaminar o meu irmão. Então, eu tenho que ter esses pequenos cuidados. Por isso que estamos distantes também, né? Mas a verdade é que quanto mais amor nós dermos, mais amor nós teremos para dar. É ou não é? Porque quando a gente nega o amor, a gente fica escasso de amor. Não é verdade? A gente fica escasso de amor. E quando a gente distribui amor, parece assim, ó, que não falta, né? A gente atira amor para cá, tira amor para lá, e beija um, e abraça outro, e pergunta como está, e quer saber como os nossos companheiros estão. É isso que o mundo precisa. É isso que é fazermos brilhar a nossa luz. Darmos um sorriso.
um afeto, um carinho, perguntarmos para o nosso irmão, agora mesmo, quantos dos senhores talvez estejam passando pelo mesmo que nós passamos, né? Nesse tufão, furacão, sei lá o que é que aconteceu, né? A gente nem estava aí. E tudo devastado, o nosso Canoas, né? A nossa cidade tão bonita, toda devastada, mas precisávamos, porque na nossa cidade nós sabemos que está faltando amor. Não é verdade? Está faltando. Está faltando amor nos lares, está faltando amor nos corações, na nossa cidade, dentre aqueles que nos governam aqui. Quanto amor está faltando? O que nós precisamos? Nós precisamos transformar isso. E aqui nos diz que quando Jesus veio aqui na Terra, acho muito interessante quando a gente se coloca um pouquinho no lugar de Jesus, né? Com essa situação toda que nós enfrentamos, nós podemos perceber quantas pessoas que perderam, que não tiveram condições de dormir nos seus lares, quantas pessoas que perderam suas casas totalmente, né? Caiu uma árvore e a casa veio toda abaixo, a outra casa no sobrado, onde até que estava minha sobrinha neta, se ela não tivesse visto que as paredes estavam rangendo e saído, eles tinham perecido. Então ela conseguiu sair e veio tudo abaixo. Então são essas pequenas coisas que nossos corações se tocam e a gente amolece o nosso coração. E neste momento que nós vamos atrás do infortúnio, ajudar, estender nossas mãos, neste momento nós estamos fazendo brilhar a nossa luz. Vejamos, meus irmãos, que são pequenos gestos nossos que nós vamos demonstrar. Este brilho que há em nós, esse carinho, essa capacidade de amar. E uma das coisas assim que é muito importante, que a gente não valoriza quase. Quantos de nós temos dificuldade de sorrir, né? Como a gente às vezes tem dificuldade de sorrir. A gente sorrindo para o mundo, a vida não fica melhor? Fica, né? Fica mais bonita a vida. A gente deixa os outros mais felizes. A gente faz com que a nossa alegria contagie, ao passo que a nossa tristeza também contagia. E é terrível. Parece que está todo mundo aonde? No umbral, não é? É onde que a gente não quer estar. Então vamos sair de lá e vamos formar um céu à nossa volta. E o céu está dentro de nós. Por quê? Fazendo brilhar a nossa luz, nós vamos fazer com que todos os que se aproximarem sintam a presença de Deus e de Jesus em cada um de nós. Olha, nessa assembleia que nós estamos aqui hoje, se cada um de nós fizer o seu pouquinho, quanto nós poderemos fazer? Cada um de nós. Então a gente chega em casa, dá um abraço naquele... Às vezes a gente tem aquele filho rebelde, não é assim? Né? O esposo, a esposa, ou às vezes um genro, uma nora, que estão sempre assim, sabe? Não que nós que somos... vamos dizer, sogros e sogras, sejamos as melhores pessoas do mundo, também não somos, não é? Mas acontece que às vezes a gente meio se passa, né, nessas situações. Porém, vamos fazer assim, ó, vamos chegar, vamos dar um abraço sentido de coração. Quem sabe não está faltando isto, essa gota de esperança em nossas vidas, não é? E isso é tão importante para as pessoas. Nós vimos, meus irmãos, na Bíblia, vários, e principalmente no Gênesis, que lá está, que todos nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Portanto, cada um de nós é um Deus. Cada um de nós é um Deus. E nós nos olhamos e achamos assim, mas eu sou um ser tão insignificante, como é que eu... Não sou eu que estou dizendo. Não sou eu que estou dizendo. E mais abaixo, na questão 613 do Livro dos Espíritos, lá diz que nós temos essa centelha divina dentro de nós. E essa centelha divina, irmãos, é para que realmente nós façamos ela se multiplicar. Essa centelha divina que há em nós. Então, assim, ó, quando nós
nos apercebermos dessa capacidade que nós temos, nós não precisamos nem estar junto, não é verdade? A gente pode estar distante, mas a gente tem uma coisa que nós podemos fazer, estando junto ou estando distante. Irradiarmos. Pensamento é energia. Então, nós irradiamos a nossa energia e ela chega aonde ela tem que chegar. Basta nós usarmos esse poder que há em nós. Esse poder transformador, iluminador, facilitador. Isso é amor. E Jesus teve tanto amor, meus irmãos, tanto amor, que quando ele na cruz estava, lhe deram vinho com fel, quando ele disse que estava com sede. E o que ele disse? Ele disse: esses danados, em vez de me dar uma água, me deram essa coisa ruim ainda? Não. Ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Neste momento, Jesus nos mostrou o quanto nós ainda somos ignorantes das leis divinas. Não aprendemos a amar o nosso próximo ainda. Então, aqueles homens que ali estavam cumprindo uma lei, eles não sabiam do mal que eles estavam fazendo, porque devido à ignorância sua. Como nós ainda somos ignorantes de muitas coisas. Nós somos ignorantes. Então a gente está aprendendo. Neste aprendizado, meus irmãos, por isso que eu falo assim, ó. Vocês já imaginaram se todo mundo fosse médico? Então não, um é médico, outro é engenheiro, o outro faz um serviço comum, mas faz o seu serviço de coração, de boa vontade. Cada um de nós tem uma aptidão. E essa aptidão, no meio do todo, é o que gera emprego para todo mundo, é o que gera sabedoria. Por isso nós vamos no especialista A, no especialista B. Quando a gente quer construir uma casa, nós não vamos no médico, nós vamos no engenheiro, não é assim? Vamos no arquiteto, vamos... Não é? Vejam só são tantas e tantas e cada vez mais profissões, não é isso? Especialidades completas. Antigamente não era, só tinha umas poucas lá. Hoje não. A gente vê assim se multiplicando cada vez mais, cada um com uma aptidão. As crianças já nascem com determinadas aptidões. E a gente começa a perceber e ver assim, ó, não vamos deixar que essas aptidões fiquem só no campo material. Ai, que bom, meu filho vai ser tal e tal, vai ser doutor disso, doutor daquilo, doutor daquele outro. Meu filho precisa ser, em primeiro lugar, um ser humano humilde, com um coração muito bom. Não é verdade? Ele vai se dar bem em qualquer profissão. Sabe por quê? Porque quando ele fizer qualquer trabalho, ele vai fazer com amor, com carinho, com atenção, sempre pensando em fazer o melhor que ele pode dar. Então, não importa, a gente às vezes tem um sonho para os nossos filhos e eles se realizam com uma coisa mais simples, mas estão bem, estão dentro da área que eles querem, estão fazendo o que eles gostam e é exatamente isso. Então, meus irmãos, ouçamos, aqueles homens que deram vinho com fel para Jesus, eles estavam cumprindo o seu trabalho. Mas a ignorância do ser humano faz com que eles não tenham atendido, de fato, quem era Jesus. Eles não estavam atentos naquele momento. Porque, do contrário, eles teriam se rebelado. Mas Jesus não disse que eles fizeram errado. Ele só disse que eles ainda não tinham a compreensão. Quantas vezes nós também não temos essa compreensão? E a Dona Maria de Luz queria que nós começássemos a dançar aqui agora. Né, Dona Maria? É isso aí, Lourdinha. Isso. Então, meus irmãos, para nós vermos, né, que nós muitas vezes somos perversos. Somos ou não somos? Somos perversos conosco, às vezes. Somos com o nosso próximo. Esquecemos-nos, meus irmãos, que nós
que estamos nesta terra, a gente sabe o nosso aqui e agora, não é verdade? O amanhã a gente não sabe, nenhum de nós sabe o que vai nos acontecer daqui a pouco. Nós sabemos que a gente sai daqui, como eu já contei para alguns dos nossos irmãos, né, que há 4 anos atrás, quando meu esposo, deitamos, oramos, e quando foi 4 horas da manhã ele caiu da cama, caiu morto ali do meu lado. Então por isso que eu digo, como nós precisamos praticar a lei de amor. Vocês já imaginaram tu acordar do lado da pessoa que tu ama e a pessoa não voltar mais, né? Então assim, ó, e isso foi uma coisa muito boa, porque a gente tinha uma pessoa na família que vivia as turras com o esposo. E aí eu falei assim, veja como é importante a gente estar de bem com aqueles que são próximos de nós. Por isso que Jesus nos disse, ama o teu próximo como a ti mesmo. E quem é o nosso próximo? Principalmente quem está mais próximo ainda. E então o que aconteceu? Aconteceu que a gente, tenho certeza que ele foi em paz e que eu também fiquei em paz. Porque os dois estavam bem, um com o outro. Estávamos, vamos dizer, num momento, ele estava um pouco doente, mas nem imaginávamos daquela situação. Por isso, meus irmãos, nós estamos em aprendizado aqui na Terra. E o aprendizado é desde o momento que nós nascemos até o momento do nosso desencarne aqui na Terra. E fora da Terra continua o nosso aprendizado. Ninguém fica lá, vamos dizer assim, num paraíso celeste que não precisa aprender nada. Muito pelo contrário, como nós ainda somos carentes espiritualmente, nós precisamos continuar o nosso aprendizado. E isso que nos faz o verdadeiro crescimento espiritual. Nós encetamos aqui na Terra uma caminhada e damos continuidade lá. E essa continuidade, meus irmãos, é para todos nós. Não é assim para uns são privilegiados no reino de Deus. Ninguém é privilegiado. Ele não compensa aquele que não faz nada em detrimento daquele que faz. Não, cada um segundo suas obras. É o que o Evangelho diz. E nesse aprendizado, nós vamos ver, meus irmãos, que como nós temos essa essência divina, a gente quer se melhorar. Mas este melhoramento nosso não pode ser um melhoramento que nos traga sofrimento. Eu preciso me transformar interiormente. Não é assim? Eu preciso urgente. Não, não é assim. Nós vamos a passos lentos, mas firmes. Isso que é importante. Não precisa ser atropelando absolutamente. Não, nós vamos dar um passo pensando por que a gente deu este passo, qual a medida que eu preciso, o que eu preciso fazer para me desprender do homem velho, para ser um homem novo, renovado no amor, na paz, na confiança, na certeza e na fé. E assim nós vamos trilhando e fica muito mais fácil a nossa caminhada, não é verdade? Porque se a gente achar, não, eu tenho que me transformar. Sabe o que vai acontecer? Nós vamos fazer um reboco, não é assim? Por exemplo, a parede ali não está muito boa, a gente dá uma calibradinha assim, daqui a um pouco cai de novo, não é assim? Por isso que a gente vive levando tombo, porque a gente só dá uma enjambrada. A gente faz que melhorou e não se transforma. Então, a transformação, ela vem de dentro para fora. E às vezes a gente melhora o visual, né? Fizemos só uma calibrada e o interior continua, como nos diz o Evangelho. Sepulcros caiados por fora e cheio de podridão por dentro. E é exatamente o que nós precisamos. Mas isso não é martírio, não, meus irmãos. Isso é lento, gradual. Nós vamos aprendendo conforme a nossa caminhada, nós vamos aprendendo. Então, assim, não precisamos nos transformar da noite para o dia, não. Mas assim, que a gente perceba, a gente mesmo vai percebendo. Como eu já consegui mudar. Né? Então eu brinco, né? Mas é brincadeira, meus irmãos. Se eu falava de 10 pessoas por dia, eu começo a falar de 5.
Já estou me melhorando. Daqui mais dia eu falo só de 3. Daqui mais dia eu não falo mais de ninguém. Não é? E a gente mesmo vai contando e vai se corrigindo. Vai contando e vai se corrigindo. E a gente vai mudando e a gente diz assim, poxa vida, eu nem pensei que eu seria capaz. E nós somos capazes. E como somos capazes? Olha, essa inteligência que Deus nos deu, meus irmãos. E nós não fizemos uso, sabe do quê? Da nossa percepção, não é verdade? Quantas vezes a gente tem a percepção de coisas assim, ó, que vão acontecer, de coisas que estão acontecendo longe de nós e que se nós atentássemos para esta percepção, nós nos sentiríamos melhor, nós poderíamos ajudar muito mais, não é verdade? E tem pessoas que dizem assim, eu não sei, eu estava em casa, senti isso, senti aquilo, liguei para fulano e estava acontecendo, não é assim? Mais ou menos? Exatamente. É as nossas percepções. Quanto mais nós nos tornarmos humanos, quanto mais nós nos tornarmos dóceis, nós vamos ter essa percepção mais dilatada. E nós vamos conseguir nos ajudar e ajudar o nosso próximo. Até é bem interessante, né? Eu achei, o De Luca coloca assim, né, que havia numa cidade dos Estados Unidos 2 igrejas naquela localização, né? E uma das igrejas vivia as moscas, ao passo que a outra era muito frequentada. Então, o bispo da região procurou saber o porquê que havia tanta disparidade entre uma igreja e a outra. Então, foi bem interessante que ele chegou na frente de uma igreja e daí ele viu a razão porque uma era frequentada e a outra não. Porque uma dizia assim, na frente da igreja, ó Senhor, que eu possa ver o que há de errado comigo. Na outra igreja, o cartaz dizia assim, ó Deus, ajude-me a acreditar na verdade sobre mim mesmo, não importa quanta beleza essa verdade possa ter. Porque aquela que vivia cheia, as pessoas estavam ainda procurando o seu erro. E a outra dizia o contrário. Né? Dizia o quê? Que eu possa acreditar na verdade que eu mesmo vou procurar. Aí está o que muitas vezes as pessoas batem no peito e dizem, meu Deus, meu Deus, meu Deus, mas o Deus não chega nem na pontinha do dedinho, no mindinho do pé. Né? Ao passo que outros não dizem, mas sentem. E isso que é o importante. É nós sentirmos a verdade de Deus em nós. Que isso se chama amor. E este amor de Deus para conosco é tamanho que ele mandou seu filho. E seu filho esteve em nosso meio, trazendo-nos a bandeira da paz, da liberdade de pensamento e de ação. E nos trouxe, principalmente, meus irmãos, o que ele mais pregou, que foi o amor e a união dos seres. E é muito interessante, porque nós não devemos nunca achar e jogar o erro do nosso irmão. E eu achei muito interessante quando o nosso irmão nos coloca aqui que há uma tribo indígenas no Peru, que quando um dos seus membros erra, faz qualquer coisa de errado, eles fazem um conselho dos mais idosos, colocam aquela criatura no meio, no centro daquela roda que eles fazem, e ali eles começam a declarar as virtudes, tudo de bom que aquela criatura fez até então. Neste momento, eles estão fazendo o quê? Eles estão dizendo, você é capaz. Vai e faça tudo direito. Porque você errou uma vez. E nós não vamos cair de pedra em cima. Porque nós erramos quantas vezes?
mas mostrar as virtudes que o ser humano é capaz. Como cada um de nós temos as nossas virtudes. Declararmos as virtudes, as coisas boas que a criatura fez até então. E nós vamos perceber que isso vai dar um novo tom na vida do ser. E este tom na nossa vida vai fazer com que a gente pense e vai, às vezes, nos calar muito mais fundo do que alguém declarar o que a gente já fez de errado, que a gente já sabe. Não é verdade? Então, vamos mostrar ao ser humano, vamos mostrar ao nosso irmão, vamos mostrar aos nossos filhos, aqueles que estão à nossa volta, o quanto nós somos capazes de modificar as coisas à nossa volta. Principalmente se um dia errarmos, que a gente consiga se erguer, não porque alguém nos apontou o nosso erro, mas porque alguém mostrou as nossas virtudes, mostrou o que somos capazes de fazer para mudar aquela situação que nós mesmos nos colocamos. Sem ferir, sem magoar, sem prejudicar o nosso irmão. É tão lindo esses ensinamentos que nós muitas vezes deveríamos aprender alguma coisa com os nossos índios. Porque neste momento eles nos mostram que nós ainda estamos distante dessa grande sabedoria, que eles já aprenderam essa sabedoria. Então, meus queridos irmãos, já está chegando a nossa hora. Por isso nós vamos continuar falando aos 4 cantos do mundo, que todos nós somos pessoas maravilhosas. Todos nós somos seres iluminados. Todos nós somos cheios de saúde. Todos nós somos ricos de energias positivas. Somente assim iremos contagiar o mundo com amor, com o amor que temos dentro de nós. Seremos capazes e precisaremos chamar cada um que se aproximar de nós de amigos, de irmãos. E assim, queridos irmãos, nós vamos perceber o mundo mais brilhante, porque cada estrela que somos nós que compomos este mundo, somos seres brilhantes. Façamos brilhar nossa luz e que Jesus nos ilumine com a sua luz. Muito obrigada, meus irmãos. Deus nos abençoe. Obrigada. Boa noite, pessoal. Jesus, bem-vindo. Nossos irmãos que estão nos acompanhando através do nosso Instagram também. Boa noite. Ela chegou ontem de São Paulo, tardezinha. Encontrou a casa, uma bagunça, né? Toda a catástrofe. Estava sem voz, que dirá se eu tivesse com voz, né, gente? Como sempre, a nossa querida e amada irmã, né, nos traz uma mensagem que nos faz pensar. Muito obrigado, querida, mais uma vez por essa exposição para a gente. E a irmã falando a respeito, né, das pandemias, né, e da solidariedade, né, que nós devemos ter. E eu avaliando, a gente tem que sempre partir da gente, né? Eu confesso a vocês, a irmã de repente pode me ajudar, o que aconteceu em Canoas agora, sabe? Eu fiquei bem mais sentido do que em outras vezes, sabe? Eu acho que essa pandemia exacerbou os nossos sentimentos de solidariedade, que muitas vezes estavam meio quietinho, né? Sabe? Eu tive pequenos problemas também, mas eu encontrei algumas pessoas assim, e comentamos de todo aquele sentimento, né, de tristeza com os outros irmãos que estavam passando ali. E aí eu perguntei, então, aconteceu alguma coisa contigo? Não, falou comigo, não, graças a Deus, não aconteceu nada, mas eu estou muito triste porque ficou aqui, quem passou por isso. E é uma expressão assim que eu sentia que vinha do fundo do coração das pessoas. E aí eu me analisei também, alguma coisa diferente eu senti que aconteceu aqui em Canoas, diferente da pandemia. Eu acho que
tanta função que aconteceu, né? Que a gente de repente ficou um pouquinho mais resistente, né? Mas eu senti isso, irmão, não sei se... Cada um de vocês faça uma reflexão a respeito, né? Como é que está o sentimento de cada um com o que aconteceu aqui em Canoas, e tinha que acontecer por algum motivo, né? Talvez até para despertar esse sentido de solidariedade nossa, né? Talvez, não importa, né? Mas cada um, eu, com certeza, não tenho dúvida que aqui dentro mudou um bocado bom, assim, de sentimento, né? De solidariedade, de fraternidade, parece que... Aqui, parece não, eu tenho certeza que aumentou bem o meu sentimento. Cada um faça uma reflexão a respeito. E isso é maravilhoso, né, irmão? Isso é maravilhoso, né? Que tenha acontecido isso com a gente, né? Que nosso coração fique cada vez mais amolecido, né? Por todas as situações. Uma mensagenzinha, como sempre, aqui. Lá nos interior, onde eu fui criado, né? O mês de agosto a gente tinha assim, que era o mês do cachorro louco, né? Não sei se alguém sabe disso, né? O cachorro louco. E agora volta e meia a gente vê, né? Que o mês de agosto dá tudo azar, né? Tudo tem que acontecer de ruim, é o agosto que vem, né? Tudo é o agosto que acontece de ruim, né? Mas que combina com as coisas ruins. Pois é, eu recebi uma mensagem que fez eu mudar um pouquinho a respeito dessa posição, né? A respeito do agosto, né? Bem interessante. Então, que diz assim: só quem vive bem os agostos é merecedor da primavera. Lembro-me bem, foi quando julho se foi, que um vento mais gelado, mais destemperado, que arrastava ainda folhas deixadas pelo outono, me disse algumas verdades. Convenceu-me de que o céu começaria a apresentar metamorfoses avermelhadas, que a poeira levantada por ele daria lições de que as coisas nem sempre ficam no mesmo lugar e que é preciso aceitar que a poeira só assenta depois que os redemoinhos se vão. Foi quando Júlio se foi que a minha solidão me convidou para uma conversa. E me contou de tempo de esperas. E me disse que o barulho das árvores tinha algo a dizer sobre a aceitação. E eu fiquei pensando como elas, as árvores, aceitam as estações que, se as estremecem, também desflorescem os galhos. Mas tudo a seu tempo. Foi em agosto que descobri que os cachorros loucos são, na verdade, os uivos que não lançamos ao vento. São nossos estremecimentos particulares que a nossa rigidez de certezas não nos permite encarar. O mês de agosto tem muito a ensinar, porque agosto é mês jardineiro. É dentro dele, berço do inverno, que as sementes dormem. Aguardam seu tempo de brotar. Agosto é guardador da boa nova, preparador das flores. Agosto é quando Deus deixa a natureza traduzir visivelmente o tempo das mutações. Mude, diz Agosto, em seu recado de sementes. Aceite, diz Agosto, com seu jeito frio de vento que levanta a poeira e a faz avermelhar o céu. Compartilhe, diz Agosto, agasalhos, sopas quentinhas, cafés com chocolates, abraços mais apertados. Eles também aquecem a alma e aninham o corpo. Distribua mais afetos, que inverno é acolhimento. É tempo de preparar o setembro. E de setembro, todos sabemos o que esperar. Esperamos a arrebentação das cores
que com seus mais variados nomes vem em forma de flores. Vamos apreciar o agosto, recebê-lo com espanto feliz de quem não desafia os ventos. Que ele desarrume e espalhe suas folhas e levante suas poeiras. Vamos apreciar o agosto, recebê-lo com espanto feliz de quem não desafia os ventos. Que ele desarrume e espalhe suas folhas e levante suas poeiras. Vamos apreciar o agosto, recebê-lo com espanto feliz de quem não desafia os ventos. Que ele desarrume e espalhe suas folhas e levante suas poeiras. Aceite as esperas, mas coloque flores nas floreiras da janela. Só quem vive bem os agostos é merecedor de uma primavera. Acho que alguém vai mudar o sentido do agosto com essa, né, gente? Mais uma vez, muito obrigado pelo carinho de vocês, pela presença. Aqueles que estiverem a primeira vez, recebam o nosso carinhoso abraço e continue conosco aqui. E muito nos orgulha e nos dá muito prazer em ver na nossa casa aqui uma frequência bem importante. Muito obrigado a todos, um beijo do coração de cada um, uma boa volta aos seus lares e até a semana que vem. O que falar, né, depois de tudo isso? Que brilhem as vossas estrelinhas todos os dias. Como a irmã Elmira falou, quanto mais a gente se autoelogiar, mais a gente terá mais energia. Será mais benquisto de que a gente pegar e iluminar as coisas que não são boas. Então, autoelogie-se. Como diz Shakespeare, não espera plantar, não espere um vaso de flor, plante suas flores no seu jardim, já que o Solon falou de agosto. E para agora, para que nós elevemos nossas energias, continuemos essa noite maravilhosa. Eu peço que vocês coloquem a mão no lugar onde está a dorzinha de vocês aqui, os presentes e também lá no Insta. E elevamos nossos pensamentos, pedindo uma bênção, uma luz, que demos continuidade à nossa noite, que saiamos cada vez mais iluminados e energizados, recebendo essa benéfice que façamos agora. Essa prece será iluminada, imantada e trazendo cada vez mais a certeza de o quão luz somos, o quão importantes somos. Olhai com amor, que esse coração, essa chama verde que emante em cada célula, cada tecido que agora, nesse exato momento, receba essa luz iluminada e do fundo do coração façamos juntos, silenciosamente, a prece que o nosso Pai nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja.